Sejam muito bem-vindos ao No Mérito, podcast do curso de Direito aqui da Uniderp. Mais uma temporada, a gente está começando aqui. Eu sou o professor Rafael Sampaio, ao meu lado sempre meu amigo aqui, Everton Bellinati. Tudo bem, Everton? Tudo bem, fala Rafinha, meu grande diretor, né, meu roteirista, esse é o cara. Fala Rafinha, estamos aí de novo, nova temporada, né, vamos iniciando os trabalhos, né, sempre lembrando pra gente sempre agradecer. Primeiro, né, Rafa, a notícia que você tinha me deu essa semana, batemos mais de 50 mil visualizações no YouTube. Então, estamos aí, acho que o projeto tá caminhando no rumo certo, né, cara? Legal. Mas você faz acontecer, né, Rafinha? Nada, pô. Seu Rafinha aqui. Mas é óbvio que a gente sempre tem que agradecer aí a nossa reitoria, que nos proporciona isso, né, a Uniderp. Agradecer também o nosso coordenador, grande professor Caio, que temos que trazer aqui, né? Pô, ele difícil só se esquiva, de trazer, só se esquiva, mas ainda vamos conseguir. O Caio se esquiva, tá louco. Ele né, eu agradecer ele e também ao pessoal da comunicação, né, Rafa, que sem o pessoal da comunicação nada iria acontecer. E aí hoje, né, Rafa, vamos ter uma bateria de entrevistas e começamos... Começamos com a Ana Cláudia Saliba, nossa colega, professora aqui do curso de Direito, queridíssima dos alunos. Sim, já vi falar muito aí. Ela é queridíssima nas redes sociais, posta bastante coisa também. A gente fica e fala, puta, eu tô há 22 anos aqui, cara, eu não tenho esse sucesso. Essa moral toda, né? Pô, é sacanagem, é isso aí. Mas na área criminal é sempre assim, né? Mas, Ana, pô, obrigado por você ter aceito o nosso convite aí, cara. É uma honra ter você aqui, eu sei que vai trazer bastante coisa aí para os nossos alunos, Ana. Imagina. Vocês estão brincando com a área criminal, mas olha, é difícil eu chegar no trabalhista e bater no criminal, viu? Eu sempre chego, quem que gosta de trabalhista? Ninguém. E criminal, pá, todo mundo levanta a mão. Eu falo, mas é isso, né, Rafa? Assim, eles namoram com o direito penal na faculdade, né? Casam com civil, casam com trabalhista depois, né? É isso aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia Saliba, eu sou professora de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho aqui na Uniderp, e advogo na área trabalhista já faz 500 anos. Vai fazer 15 anos esse ano. E dei aula, cursinho para OAB, dou aula para concurso também. E aí a gente tá tentando levar o máximo de pessoas para essa área do trabalhista, tirar do criminal. Brincadeira. Mas eu amo, se eu pudesse, eu dava aula. Eu só dava aula, né? Mas a advocacia me pegou também, eu não consigo... não consigo deixar de lado. E a advocacia do trabalho, ela tem uma questão também de envolvimento com pessoas, assim como criminal, né? A gente não fica só com papel. Sim, né? Você tem relacionamento interpessoal e tal. Então, para quem gosta disso também, é gratificante também, né? Na verdade, assim, o que eu sinto mais quando o pessoal começa a fazer direito, todo mundo fala, eu quero fazer direito para fazer justiça, né? Essa visão inicial. E aí eu brinco que é uma das áreas que você até sente que você está fazendo justiça quando você advoga mais para empregado, né? Porque aí você sente que, às vezes, são pessoas que estão, que precisam ir atrás de direitos exatamente para colocar comida no prato, né? Então, assim, você visualiza que, de fato, você está fazendo justiça ou buscando uma justiça. Então, assim, e até para dar aula é mais palpável para os alunos entenderem também. Olha, o dia a dia, todo um trabalho, vai trabalhar uma vez na vida. Então, assim, é mais fácil deles enxergarem. Diferente, às vezes, eu acho, que os professores de constitucional não me matem, mas você vai explicar um constitucional e um trabalhista, às vezes o trabalhista é mais fácil de você visualizar no dia a dia, né? A prática mesmo, né? Exatamente. O que eu acho interessante da Justiça do Trabalho, porque eu já devo ter ido lá 2 ou 3 vezes na minha vida, entra mudo e sabe calar. Até a última que eu fui, foi com um amigo meu, que é empresário, advogado, e aí a gente advoga pra ele, e aí ele queria que eu fosse pra me testar a play bargain, né? Pra me ir lá e negociar aquele, mesmo que eu não sabia de nada. Mas me deram, eu falei que eu fui com outro advogado, óbvio, né, do escritório. E ele foi lá que ele sabia, mas aí na hora da negociação ele falou, vamos ver você, né? Então, mas mais pra isso. Mas o que eu acho interessante da Justiça do Trabalho, se eu não esteja enganado, é menos essa... Como que eu posso falar, Rafa? A gente tem na Justiça todo esse aparato, essa... como é que fala? É um glamour. Um glamour, né? E lá me parece... Quando eu tava... Mais palpável. Mais palpável, mais dinâmico, mais fácil, menos informal, menos a formalidade da justiça. É isso mesmo? Exatamente. Na verdade, eu me apaixonei pela Justiça do Trabalho por isso. É totalmente...
não completamente, mas é bem menos, bem mais informal do que a justiça comum, né? O civil, o criminal e tudo mais. É muito mais flexível, até para você lidar com o juiz, para você negociar. Então, assim, você está numa situação, as partes conseguem negociar entre si, e aí fala com o juiz dá aquela agilizada, até Você porque... vê, né? Isso é justiça. Porque é. eu lembro que eu tô lembrando disso, sabe por quê? A gente tava fazendo audiência, deve ter entrado uns 5, 6 dentro da audiência e saído, né? Eu falei, mas que negócio, né? Diferente, né? Então, né, cara, né? Você vai isso pra justiça comum, cara. Perigoso, sei lá, né? A gente não vai aqui falar, porque depois vão recriminar a gente, mas tem esse glamour a justiça, né? Não, é bem Tem mais tranquilo. essa formalidade, que talvez pro cidadão comum, é isso que eu falo, né? Às vezes o cara vai lá pra prestar um depoimento, ajudando a justiça, é uma testemunha, né? E às vezes as pessoas são arredias com ela fala, pô, mas eu tô aqui pra... Pô, tô vindo pra ajudar, colaborar com a tô saindo do meu justiça. trabalho lá, você família, entende? Chegar lá, É. tomar bronca. E aquilo que não deveria ser, né? Eu acho que a exatamente. justiça é a ponte pro direito ali, e precisa de todo mundo, da testemunha, precisa do juiz, precisa do promotor, precisa do advogado. E às vezes a gente vê que não é muito assim, principalmente na área que a gente atua, né? Que há o glamour, e que há essa formalidade, que tem que ser excessiva, né? Não, Tem que ter a formalidade, eu acho. Senão o cara também chega lá que a gente já vê na internet, né? Faz audiência sem camisa, chega de bermuda. Não. Tem que ter, mas não... Mas até tá sendo um movimento agora dos tribunais, CNJ já baixou portaria para simplificar um pouco mais, tanto o linguajar, para poder chegar na população. O STF, quando ele publica alguns acórdãos que são de repercussão, né, para a sociedade, ele já publica junto um informe à sociedade. Uma linguagem bem simples, tal, para chegar na sociedade. Eu acho que isso aí é uma evolução até do direito, né? E a justiça do trabalho é carro-chefe. Exato. Sim, com certeza. Até porque, por exemplo, às vezes vai o próprio reclamante, o autor do processo, eles não sabem exatamente como eles vão se dirigir ao juiz. E aí os próprios juízes, eles já entendem isso. A senhora, você, a doutora, Então. meritíssimo, eles não sabem. Então, assim, não adianta você exigir que eles tenham essa formalidade, porque eles não vão ter. Até porque, aliás, não é porque é uma pessoa mais humilde, não é. Ninguém tem essa prática do dia a dia que às vezes o advogado tem, né? Não adianta exigir isso. Então, até um dos princípios do processo do trabalho, ele se pauta na realidade das pessoas, né? Não na formalidade. Então, assim, você tira a formalidade para atingir a verdade real dos fatos. Então, assim, busca-se a realidade dos fatos e não a formalidade. Então, se a formalidade travar o processo, os juízes vão retirar ela para encontrar a realidade dos fatos. Então, excesso de rigor formal, muitas vezes, atrapalha, só atrapalha. Pelo amor de Deus. Exatamente. E você falou agora há pouco, pô, por isso que eu me apaixonei pelo trabalhista e tal. Conta um pouquinho dessa fase da sua vida. Eu, me formei, comecei a trabalhar e aí... Né, trabalhista cai da onde? Né? Quando que ele aparece pra você? Quando que você fala, pô, é isso que eu vou seguir? Cara, então, foi bem louco, porque eu acho que é meio clichê falar, foi Deus que colocou na minha vida, né? Mas eu me formei e aí eu mudei para Brasília. Eu queria sair, assim, meio desse senso comum de estar aqui em Campo Grande e ficar nesse senso comum. Daí eu mudei para Brasília, fui fazer uma pós-graduação lá. E na época, eu queria ser diplomata. Eu falei, eu vou lá estudar Instituto Rio Branco e tal. E meu pai falou, tá bom, filha, mas para você passar no Instituto Rio Branco, primeiro você precisa passar na OAB. Tá bom, fiz a OAB. Só que eu precisava me sustentar. Aí eu comecei a trabalhar na defensoria no começo e tal, área de família. Comecei a mandar currículo, comecei a trabalhar no escritório trabalhista. A gente trabalhava para um sindicato lá de limpeza urbana, trabalhista. Eu falei, já aprendi tudo que tem no trabalhista, mandei currículo. O outro escritório me chamou, ele falou, vamos trabalhar no civil, mas eu tô vendo que você tem experiência no trabalhista. Fui pro trabalhista, então, dessa vez pra empresa. Tá te chamando. E aí eu comecei a criar experiência e realmente fui me apaixonando pela área. Entrei no civil nesse escritório também e falei, nossa, não me pegou muito, exatamente por conta da formalidade, era tudo muito formal, tudo muito difícil de desenrolar, e no trabalhista você vai desenrolando, e eu acho que o que me pegou mais foi o contato com as pessoas, de você conseguir, a gratidão que as pessoas tinham quando você conseguia uma coisinha para elas, da pessoa chorar e falar, nossa, olha, eu consegui. Às vezes você olha aquilo é pequeno, mas para ele é tão grande. Exatamente. Né? Então, assim, a gratidão que as pessoas tinham por uma coisa que pra gente talvez não fosse tão importante, mas para eles era tudo que eles tinham. Então, assim, foi ali que eu me apaixonei. Falei, não, é isso que eu quero. Aí voltei para Campo Grande, falei, não, é isso que eu quero para minha vida e quero dar aula disso e tudo mais. E tô aí.
Pô, que 15 legal. anos. Pô, bom, cara, a história é legal, porque... Você vê como é que chama, né? Vai verdade. te Eu levando. tentei sair, mas não foi. Mas aí vai pelo feeling da pessoa mesmo. É que você falou, pô, eu gosto de pessoas, aí você tá vendo aquele contato ali, pô, isso aí... Mas me pega muito esse feeling de pessoas mesmo, assim, de você sentir... Porque a advocacia, às vezes, ela é cansativa, porque a gente só lida com problemas mesmo. Mas quando você consegue... você vê que aquilo foi extremamente importante para a pessoa, porque o advogado, a gente tem que ter esse feeling realmente, porque todo dia você está fazendo alguma coisa e para você, pô, você resolveu para essa pessoa, mas amanhã você vai resolver para outra. Então, às vezes, você não comemora aquela pequena vitória, porque todo dia você está trabalhando com isso. Mas para aquela pessoa é extremamente importante. Então, tem pessoas que elas vão chegar para você e vão falar, nossa, doutora. E é ali que você tem aquele insight, né, de, poxa, realmente eu estou fazendo uma diferença aqui para alguém, né? E hoje você trabalha mais com o empregado, mais com o empregador? Ou você não faz essa distinção? Como que você atua? Não, o escritório hoje a gente trabalha mais com o empregado, mas a gente tem clientes que são empresas também. Então a gente tem essa mescla. Mas é 80% empregado e o restante empregador. A gente fala, né? Aquela empresa é para o dia a dia, né? Para despesa, né? Precisa, o fixo, né? Exatamente. E aí você tem que ter também essa forma de lidar, né? Que é diferente de um com o outro. Né? E tem que virar a chavinha também, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente, exatamente. E tem um certo preconceito, às vezes, na Justiça do Trabalho. Não, assim, eu falo às vezes por parte do empresário, né? Ele acha que, pô, a Justiça do Trabalho vai arrebentar com ele. Tem até preconceito com os advogados, fala do terno, da gravata. Pode ver, mandam lá no grupo dos professores. Olha lá, o cara chegando o advogado trabalhista. Todo dia. Aí o cara tá com a gravata do Frajola. O cara de terno vermelho, né? Não, camisa vermelha. Eu vi o cara com a foto do terno, tá muito calor, cortado aqui o terno. Falei, não, aí não. Esse é trabalhista. Entendeu? Mas não tem. Cara, o pior é que se um dia você for lá no aí, ó, você vai encontrar um desses, não tem jeito. Infelizmente. A moda também não é muito... Assim como a formalidade. A moda também também. Acho que porque não tem muita formalidade, os caras falam, então... é isso aí. Infelizmente. Mas eu falo nas aulas que a Justiça do Trabalho, ela é tendenciosa para o empregado, de fato. Mas porque a relação do dia a dia entre empregado e empregador, ela é desequilibrada. Porque o empregador, ele detém os meios, né? Ele é quem paga o salário. Então, ele tem a condição financeira. E o empregado, ele vai aceitar qualquer condição para ganhar um salário. Então, existe um desequilíbrio entre as partes. Por isso que a Justiça do Trabalho, ela é desequilibrada mesmo. Né? Aquela questão de equidade. Nesse sentido, assim, até uma pergunta por curiosidade. Porque a gente vê o seguinte, a problemática da Justiça do Trabalho no Brasil, a problemática do empresário, né? A gente tá falando aí, se eu não esteja enganado, era Vargas, né? Vem aí a Justiça do Trabalho. E aí sempre relacionam a outros países. Lá não tem nem Justiça do Trabalho. Não, por que isso, se essa relação de trabalho talvez não fosse mais dinâmica, menos onerosa, menos judicializada, né? Se tivesse antes um filtro, olha, o advogado, eu sei que tem no sindicato, vai lá no sindicato e às vezes resolve por lá, né? Tem essas questões, mas será que isso não trava um pouco essa questão? Como que você tem o olhar do advogado, assim, até o senso crítico, falar, não, realmente, a gente poderia isso enxugar mais, ser mais sério, porque a gente estava falando disso até na área criminal, a gente estava conversando disso aí, o Rafa ali, né, que nossa justiça está assim, travada. Né? A gente viu aí, vamos fazer som adentro, porque a gente está gravando hoje, mas homicídios que tiveram aí, então, e a gente não vê punição, né? Então levar isso para a Justiça do Trabalho, será que isso, eu sei que teve reformas, mas qual é a sua visão ainda isso? Então, eu acho que isso vem desde a Constituição, na verdade, né? Que é uma Constituição cidadã, social, os direitos sociais lá. Então, eu acho que as reformas precisam ser melhoradas, mas com muito cuidado, porque apesar de outros países, talvez mais desenvolvidos, não terem um direito trabalhista tão detalhado como o nosso, a gente tem que tomar muito cuidado com essa retirada de direitos, talvez, né? Porque a gente não tem uma cultura também muito social aqui no Brasil com relação a isso. Então, eu acho que é tudo muito grudado uma coisa na outra, porque daí tem o direito previdenciário, o INSS, aí acidente de trabalho, que vai receber um benefício previdenciário. Mas eu acho que a gente precisa simplificar muita coisa ainda. A reforma trabalhista ajudou, mas tem muita coisa que deveria ter mudado ainda. A
a reforma trabalhista até ajudou os processos, né? A justiça está andando muito mais rápido. Hoje até essa questão, de que antigamente eu até falava, o advogado entra com qualquer... Hoje toma multa, Sim. então assim, já tem um filtro, já começou a colocar um filtro pro cara entrar com ação, porque senão ele toma um revés. Então assim, não vou sair picotando a ação aí, a torta e a direita. Então acho que isso, mas ainda precisa muito evoluir ainda. Precisa. Mas eu acho que tudo com muito cuidado também, porque eu acredito, né, que a gente está caminhando, mas o Brasil não tem uma cultura ainda amigável entre trabalhador e empregador. É tudo muito... ou tá todo mundo errado, ou tá todo mundo certo. Se eu tirar determinado direito, é muito difícil essa negociação do meio termo. Então, assim, a gente precisa da lei ainda para as pessoas, eu acho, que criarem essa cultura. Mas eu acho que precisa caminhar. A reforma trabalhista é um passo que foi dado. Então, pode melhorar. O problema que às vezes eu vejo no Brasil, pela dimensão e pela desigualdade das regiões, dos estados, eu acho que tem algumas coisas que talvez fosse funcionar no Sudeste, no São Paulo, que está ali, no Sul. Mas não funciona lá não vai funcionar no Nordeste, no Norte. Que é outra cultura, e você chega lá e é diferente mesmo. É diferente, cara, Então é difícil essa unificação dentro do Brasil. Aí a questão da federalização, né? Que estão até discutindo isso aí, né, Rafa? Da questão de dar mais autonomia aos estados e poder legislar em algumas situações para especificidades de regiões. Eu acho que seria bem interessante, exatamente por isso. Porque tem coisa que dá certo aqui e não dá certo lá. Aí eu acho que seria interessante. Aí eu não sei, seria uma reforma... talvez constitucional ali para autorizar que legislasse. A gente estava conversando disso aí, Rafa, e aí a gente voltou e chegou e barrou na Constituição. Eu lembro que eu falei ali, talvez será que o problema na nossa Constituição é assim, a Constituição sim, ela é muito importante, ela abriu, né, para o Brasil os direitos, colocou, vamos assim, as caixinhas nos seus lugares, né, meio ambiente, isso, aquilo. Foi a primeira vez que acho que traz com força. E ainda mais do momento histórico, né? Momento histórico. Que você não tinha tanto de direitos, já que a gente está livre para colocar o que quiser, vamos por tudo. E aí é só que a gente hoje começa a discutir, que a gente estava falando aí da punir, por exemplo, no direito penal, o cara é punido? Então, tem a punição? Que é essa história do que aconteceu Então, agora, a gente vai olhando e você vai ficando um pouco indignado. Mesmo a gente que é da área criminal. Sim. É que eu falo, é que eu e o Rafa somos críticos. Ainda vamos cancelar a gente na internet, porque a gente é crítico do romantismo do direito penal. Esse glamour do direito penal. Que não tem nada de glamour. Né? O direito penal sempre tem uma vítima. Sim. Nem que seja a sociedade. Né? A vítima também é a sociedade. E isso não tem nada de bonito. Né? Não tem nada de legal. Né? Então, mas na área trabalhista é interessante isso, seu olhar. Porque aí também a gente começa a parar para pensar, né, Rafa? Falando, assim, vamos lá também, arranca tudo, e aí o cara tá ali. E você deixar ele negociar com o patrão como em outros países, não vai conseguir, não vai ter essa força. Exato. Né? Então tanto que foi criado na reforma trabalhista a figura do hipersuficiente, que é um empregado que tem ensino superior e recebe 2 vezes mais que o teto da Previdência. Então, é um empregado que não é tão leigo assim. Então, esse empregado, ele pode negociar com o empregador. Olha aí, já é um passo legal. Eu não sabia, cara, não sabia diretamente disso. Ele negocia sem precisar de sindicato. Então, assim, ele já pode negociar porque entende que ele tem condições de bater de igual. Então, já flexibiliza um pouco também, sem precisar chamar um sindicato ou de uma ação trabalhista. Entendi. Mas Ainda mais hoje com a internet, né? Então o cara começa a ter um pouco mais de conhecimento. Aquele cara que de autonomia, um discernimento um pouco maior, ele consegue buscar informações já melhores, né? Sem falar que o STF agora também está começando a ter um entendimento um pouco diferente com relação a pessoas que o STF entende como leigas ou não. Por exemplo, você vai requerer um vínculo de emprego. Um médico requerer vínculo de emprego. Uma pessoa que tem ensino superior. O STF está começando a entender que, se você tem ensino superior e quer um vínculo de emprego, por exemplo, se você não teve carteira assinada, você não é leigo. Você tinha condições de saber. Entendi, mas é interessante mesmo. Então, assim, a própria justiça, em geral, né, o STF, no caso, está começando a pensar melhor. Fala, vamos mexer aqui na Justiça do Trabalho para ver, na realidade, como é que as coisas estão acontecendo. Também, assim, dá uma limitada em alguns direitos com relação à realidade das pessoas. Porque você tem que pensar sempre, todos os direitos, seja princípios, não é absoluto. Sim. Vai ter que ponderar uma hora. Exato. Então é exatamente isso. O cara é um médico, tem discernimento. Pô, estudou, o cara sabe. Aí não assinou a carteira dele. Aí depois, mas você sabia de onde você estava. Entendeu? Então você podia ter E agora você quer vínculo? Exatamente. Por que você não pediu lá atrás? Né? Exato. Quando você
começou, no primeiro mês não te assinou, Aham. pera lá, vou notificar, vou contratar um advogado para ver o que isso, né? Exatamente. Interessante Então, assim, isso. tudo isso, hoje, o próprio TST ou o STF, eles estão começando a criar entendimentos divergentes, às vezes até de entendimentos anteriores ou até da própria lei Mudando, mesmo. né? Aham. Tá É. mudando mesmo Exato. o que era o pensamento antes É. em relação a esses casos específicos. E assim, o direito do trabalho, ele é muito... ele muda muito com o tempo, né? Então, assim, essas reformas... Não, Aham. dinâmico deve ser, acompanham, mas- até porque tem trabalho que tinha 20 anos atrás, hoje já não tem mais. tem mais. E muita exato. coisa surgindo, né? Aí vai... E- Por exemplo, tem artigo que fala de ferroviário. E aí a gente usa como analogia para outras profissões. Mas Aham. no artigo tá lá, ferroviário. E, poxa, hoje em dia... Não, deve ser uma é- questão mínima, né? De É, pessoas acho trabalhando que- ali. exatamente. Aham. Então, mas veio a reforma e não trocou esse artigo. Mas, enfim, faz parte, né? A tal da... Desculpa, Rafa, Aham. mas é a tal da reforma coxa de retalhos, né? Ah, É. O processo penal em 2019, Puta, tá era o louco. momento para fazer, vamos, né, tava até em pandemia, né, É. começando a pandemia, aquele rolo, nananana, podia ter, não, vamos Feito uma melhorar, coisa esperado um efetiva, pouco né? mais e É. fazer uma coisa efetiva, não, foi a coxa de Esse retalhos. pedacinho. E estamos aí com a problemática, né? Temos no processo penal ainda carta testemunhável, né? Da aula disso, Rafa. Tá. Ela me pergunta, mas professor, quantas vezes você usou? Eu falo, tem 26 anos e foi lá nos anos 2000. Né? Porque, isso que eu falo, porque nos últimos 10, 15 Não, anos esquece, acabou. Foi 2003, 2008, sabe? Ainda tá lá, né? Tá lá. Tem que dar. Puto, processo penal tem que dar umas, Carta umas enxugadas, né? testemunhável, Pô, recurso e apelação acabou, é um correção recurso só. parcial. É um recurso só. É. É bem isso. E como que é a justiça do trabalho, assim, no dia a dia? Pô, juizei uma ação, já marca audiência, ela é célere, eu demoro para receber como honorários na parte prática. Como é que funciona esse dia a dia do Tem que trabalhista? ser bem específico para nossos alunos porque- aí, egressos, que querem, às vezes, na área, né? Comparado com as outras áreas, ela é célere, né? Aham. Eu acho que ela é a mais célere, tirando o juizado. Uhum. Então, ela segue um rito bem parecido com o juizado. Você ajuiza a reclamação trabalhista, no máximo um mês você já tem uma data de audiência, já sai a data da Aham. audiência, né? E aí, a audiência de conciliação já vai com a contestação junto. Então, diferente, eu acho que do civil, Aham. o penal, o criminal, aí você me pegou. Não sei exatamente como Não, que é. funciona. Aham. Mas você, então, a empresa ou o reclamado já recebe a notificação para fazer a contestação e para participar da audiência. Geralmente são 2 audiências. Então, a primeira audiência é uma tentativa de acordo, né? Aí depois vai para a audiência de instrução. Instruiu. Depois da instrução, 1 mês, 2 meses mais ou menos, já sai uma sentença. Pô, então é Em rápido um ano mesmo, você né? resolve. Um ano Bom você pra já ganhar tá Aham. dinheiro, hein, recebendo. Rafa? Bom pra ganhar dinheiro, nós estamos no lugar errado, Rafa. Porque deve girar Mas- bastante, né? Deve ser. Mas você sabe que não tinha honorário de sucumbência na advocacia trabalhista. Isso é Não verdade. existia. Mas no Só criminal na não tem reforma. também. Não tem sucumbência? Não, não. Por isso que nós estamos fazendo podcast, né, Rafa? Se virando aí, A ó. gente tá fazendo podcast por quê, né, Rafa? O trabalhista é aquela tristeza, só no êxito, né? Não posso cobrar. Criminal, você vai na delegacia lá, 50 mil só pra ir na delegacia, meia-noite. Mas aí já é esse, então assim, essa primeira audiência, a segunda já é instrução, e 2 meses temos já praticamente sentença. Sentença. E se você não fizer acordo, porque tem O que eu acho mais até interessante, desculpa, mas não tem muito recurso também, né? E para recorrer tem que, eu já vi, tem que depositar. Tem que depositar, né? aí- Depósito É. recursal. Você vê como Cara, tem uns filtros que fazem, você faz a justiça. dá uma inibida. É. Um recurso ordinário, que é a apelação, né, da Aham. Justiça do Trabalho, hoje deve estar quase uns 12 mil reais para você entrar com recurso. Só que o recurso é limitado ao valor da condenação. Se você for Aham. condenado 5 mil, você vai pagar 5 mil só de recurso. Aham. Porque o valor do recurso, ele é um adiantamento da condenação. Então, se você entra com recurso, você paga lá os 5 mil, por exemplo, e aí você não consegue reverter, esses 5 mil já vai Já tá, pô, pagar. olha aí. Não, eu falo, isso, É. isso já. chama um pouco de efetividade. É. cara. É. Efetividade. Por que Então, não põe você- esse filtro, por exemplo, no processo civil? Porque aí você não precisa executar, você não entra com processo de execução se os caras não pagar. Sim. Já tá lá o dinheiro disponível É. na conta judicial, só Exato. transfere. Pô, interessantíssimo. É, super legal isso. Agora, se reverter, aí a pessoa pega o valor do Aham, depósito recursal de volta. Mas em um ano, mais ou menos, você consegue finalizar um processo. Aí, Aham. agora, se tiver recurso a depender, aí demora um pouquinho mais. Mas em um ano, geralmente, você Porque consegue. aqui a gente tem aquela dificuldade dos tribunais também dividirem com outros estados, né? Os regionais, né? Que mas aí a gente divide com quem? São Paulo aqui também? Não, aqui o trabalhista é só aqui. Ah, é só aqui Só mesmo? aqui. Ah, não, achei que era É, federal. Era... Não, só aqui. Aham.
Só não, pô, então é interessante. até mais rápido. Aham, Mas- Sim, interessante. né? Porque não interessante. divide com outro estado, como se fosse o Tribunal Regional Aham. Federal, né? É. Terceira Ah, região eu achei que seguia essa... Eu acho que o único que divide é o TRT-10, que é Brasília, é DF e Tocantins, eu acho, Aham. só. O resto é tudo Cada um o seu. estadual. Pô, É, interessante. Por isso essa mais celeridade também, né? é. Uhum. É bem mais rápido. Aham. Então, e é um rito muito mais rápido também, é bem parecido com o juizado. Então é Uhum. bem. E os próprios ritos, porque é dividido em 3 ritos, né? Aí tem, por exemplo, como ordinário e sumaríssimo, que chama, que também acelera mais o processo. Por Aí- valor. Por valor da causa. Aham. Então, às vezes, faz audiência una. Aí é bem mais rápido também. E a Aham. Justiça do Trabalho tem uma quantidade muito grande de acordo. Então, às vezes, em 6 tem meses muito resolve. acordo, é efetivo realmente Muito. os acordos. Muito. Os juízes, eles têm... eles fazem curso, né, Esse de viés conciliação. já mesmo pra Eles já Aham. dão uma... procurar o acordo mesmo. É bem diferente. O juiz, ele dá uma... Não vou falar que eles dão uma forçada, mas eles tentam... Incentivam, Incentivo. né? Abre É, mais esse isso. espaço, né? Aham. Incentiva, Exato. né? Abre mais o espaço. Eles participam mais da audiência de Eu já conciliação. vi, tipo assim, não vai fazer. Não, doutor, assim, vai com o advogado lá fora, Isso. conversa. É. Vamos lá, Ó, Ele já tá dando a dica. é. Eu vou te condenar. Exato. Então Ó, vai lá. aqui o juízo vai dar uma proposta, então. É. Então, assim, Deixa eu ver, vocês, o que tá faltando? Vamos chegar mais nesse... Isso é interessante, Exato. porque não tem mais efetividade. o mundo tem que partir para isso mesmo. É. Menos judicializar, mais acordo. Então se consegue. Quando né? eu tava no começo da advocacia, no começo a gente gosta de brigar, né, e tal. Aham. E aí, com o tempo, você vai criando uma experiência. E, de fato, o acordo é aquela história. Ninguém sai 100% feliz, mas no final é mais efetivo para todo mundo. Sim. Porque é mais rápido e, assim, você pode ganhar e depois vem um recurso que Aham. você perde. Ou você ganhou, depois... você perdeu e depois muda. Então, Uhum. assim, você fica sempre naquele limbo. Será que realmente vou ganhar, vou perder? Então, assim, o recurso eu acho que fica ali no meio termo e é bom para todo mundo. O acordo é aquilo, copo cheio e vazio, É, né? Então, assim, nenhum dos dois estão ganhando e nenhum dos dois está perdendo. E a Essa é a empresa grande se verdade. livrou Aham. daquele processo, É. não pagou mais do que achou que deveria pagar, a parte também está recebendo, Às vezes não recebeu Uhum. tudo, mas está recebendo, recebendo já. alguma Vai do que ficar coisa. anos, isso já É, pegar o dinheiro para fazer outras coisas, a necessidade, enfim, né? É o que eu falo. desde que seja Ninguém tá justo. ganhando, tem que ser justo, né? É. Agora ninguém tá ganhando, ninguém tá perdendo. É que a visão é sempre, eu tô fazendo acordo, tô perdendo. Não, né? É. Ambos vão estar perdendo, mas É. ambos estão ganhando. É o que eu exato. falo, né? Eu sempre falo para meus clientes, o meu papel aqui é ser a razão. Porque ali tá todo mundo com emoção. Com Tá emoção. um odiando o outro, né? É. Porque eu ajudei ele me processou, não sei o quê. E não Ó, é a discussão, né? Isso aí é não é. mérito, depois. Ó, o negócio é o seguinte, você tem direito a isso, você não tem prova disso, É. você não vai ganhar isso. Então, o acordo aqui seria justo. Mas por que aconteceu isso lá? Senão a Mas gente ele não me vai xingava, discutir. pois mas ele xingava era outra coisa, né? É. Aí é crime, não sei o Ah, quê. e você tem aqui- prova? Não tem. Olha, então- então você não vai ganhar, não adianta, né? É. Então, aí faz o acordo dentro do que você vai conseguir ganhar. E como que é a advocacia trabalhista, talvez ela funcionando como uma advocacia preventiva dentro de uma empresa? Pô, eu sou empresário, eu quero fazer tudo bonitinho, eu quero contratar o cara certinho, eu quero pagar o que eu tô devendo mesmo. Checklist, né, Rafa? Como é que funciona isso? Tem isso também? Vocês são demandadas para isso? Sim. Tá na moda agora até, inclusive, tem até muitos professores, advogados que estão dando curso disso, até para vender, para conseguir prospectar empresas, Aham. né? É como se fosse uma auditoria. Você chega na empresa e faz um diagnóstico de tudo que está errado, quais são os riscos. Por exemplo, você não está pagando hora extra. Então, quais são os riscos do não pagamento da hora extra? Como é que a gente arruma o não Aham. pagamento da hora Isso extra? aqui é insalubre, não é insalubre. Não é insalubre. Não tem folha de ponto, precisa ter. Você tem mais do que 20 funcionários, então tem que ter controle de ponto. Então, você faz esse diagnóstico na empresa, pelo menos o que a gente faz, né? Aham. Você faz esse diagnóstico, entrega para o cliente, esses são os pontos de risco, isso aqui você pode arrumar assim, e aí a gente discute com o cliente, porque é uma assim... consultoria, né? Aí, obviamente, isso tem gastos para a empresa. Aham. Então, aí a empresa fala, isso aqui eu consigo, isso eu não consigo. O que ele não consegue, a gente Minimizar. tenta minimizar. E Mas talvez isso entre no pega a moda no planejamento. criminal, Já Né? pensou? Doutor, eu quero uma consultoria do tipo. Tô pensando em cometer um crime aqui, como é que eu faço? Para diminuir o risco, né? Para diminuir minha pena. E vem cá, vamos criar uma polêmicazinha aqui, ó. Isso é bom. Gosto. Vou Eu colocar você no caldeirão aqui. Como que é a relação do advogado trabalhista e do contador, cara? Porque eu acho que...
Cara, Eu não sei se é uma impressão minha, mas acho que muitas vezes fala, pô, porque eu fuço. Não, mas meu contador vai resolver isso Não, aí. que é nem imposto de renda, né? De imposto não, não só imposto de renda. Não, mas o contador. Não, mas pera lá, tem a parte criminal. Sim. Não, mas aí o contador não resolve, ele sabe. Não, ó, deve ter. que eu não perca seguidores, hein? Não, Olha, isso sem crítica aos contadores, né? Pelo amor de Deus, né? eu quero morrer quando chega alguém Aí, e ó. fala. Não, porque o meu contador falou. Deu minha vontade de falar, então quando alguém te processar, você chama o seu contador pra te defender, porque eu não sei porquê, com certeza não são todos os contadores, Sim, mas claro. é um negócio de querer entrar na nossa área. Ah, porque eles têm um conhecimento dessa parte de RH, de administração, Não, de sim, né? departamento pessoal, mas É. não é a parte jurídica. Então, quando entra numa parte de contador, eu nem piso meu pé lá, porque eu não sei. Aham. Então, tem que falar com o contador. Mas toda vez as empresas chegam, mas o meu contador falou isso. Não, e eu falei a- diferente. Eu acho assim, contabilidade, RH, psicologia, É. direito do trabalho, direito penal, impostos, criminal, direito penal Pronto, econômico, né? É umas Cada um na áreas. sua. É aquela respirada funda para não falar, então, vá lá com o seu contador. Eu falo, juridicamente é isso, mas você acredita em quem você quiser. Depois que der um problema, aí Por isso você que é decide quem importante, você vai chamar, né? Aqui fica, né? Por isso que é importante a consultoria específica de cada Específica. área, né? É. Então, assim, não tira o mérito dos contadores, pelo contrário. Não, E eu contabilidade, área vejo, deles, se você perceber em sala de aula, às vezes tem muito contador que já percebeu que ele pode, ele fala assim, porra, mas eu posso morder um pouquinho no direito ali também. Sim. Então a gente tem muito aluno que já É. percebeu isso aí e fala, pô, eu vou entrar nessa, né? Não, mas assim, juridicamente as coisas são separadas, né? Uhum. Eles têm um conhecimento que dá pra morder um pouquinho, mas assim, na hora Então, do- mas ele tá buscando Não, conhecimento jurídico tem- agora pra fazer isso legitimamente, tem tá um ligado? conhecimento, por exemplo, assim, é o que eu Aham. falo, né, Rafa? Eu sou um pouco crítico nisso. É óbvio que tem pessoas que navegam com isso bem tranquilo, Aham. porque assim, para todas as áreas. Eu mexo na área trabalhista, eu mexo na área penal, eu tenho uns conhecidos meus, aí você vai lá no escritório do cara, é ele só, né? Porque você acha que tem um monte de advogado. É previdenciário, trabalhista, penal, né? Aí eu chego lá, eu já cheguei lá com conta de água e luz, falo, paga água de conta de luz. Né? Faz uma fezinha aí pra mim. Né? Mas então assim, às vezes o cara quer, óbvio, ele é dessa área, Sim. ele quer agregar no Aham. escritório dele, então ele faz o curso, Aham. mas entre fazer o curso, ter o conhecimento e ter a labuta mesmo, conhecimento específico, é uma grande diferença. Não, com certeza. eu Então, assim, concordo. eu ter o conhecimento, eu fiz a faculdade, passei na OAB, mas ser efetivamente da prática. prática daquela área. Então, assim, É. eu acho que pode agregar, é bom, né? Sim. Mas, né? Acho que é aquilo, é que nem corretor de imóveis, aí o cara depois faz o curso de direito. Ele pode agregar, mas a trabalhar na área específica, eu pelo menos penso assim, né? Corretagem é uma coisa. Você agrega, mas aí você, né? Então você tem que ser muito bom naquilo que você faz. Tem que ser especialista, eu acho, também. E Ana, os nossos alunos aí que estão assistindo aí, que falam, pô, me interessei por essa área aí, vou pensar nisso. O que você pode passar para eles aí de mensagem? Você incentiva? Você fala, olha, melhor não. Porque eu e o Rafa, na área penal, Ela fala, eu quero fazer penal. Fala, quero largar a mão, cara. Aí, ó, vai ficar a dica. Eu falo, não vai, não se aventura nisso, não. Nossa, eu sou super suspeita, eu super incentivo, porque primeiro que, logo quando eu voltei de Brasília, eu tinha poucos exemplos de advogados na área trabalhista aqui. Hoje eu vejo que a gente está crescendo nessa área. E para mim é uma área que a gente precisa de advogados especialistas nisso aqui. Tinha muitos advogados que se achavam especialistas porque todo mundo sabe fazer. E não sabe, porque é específico. E a gente precisa melhorar isso, porque a gente precisa entregar um trabalho melhor para os clientes no estado. E, eu sou apaixonada. Eu acho que é uma área, como é informal, não é tão difícil de você pegar a prática do dia a dia. São processos rápidos, então, assim, tem um retorno rápido também, então todo mundo pensa, né? Na parte financeira, dinheiro, lógico. precisa pagar as contas, precisa né? sobreviver. Então, eu super incentivo, acho que é uma área maravilhosa, é palpável, você consegue enxergar no dia a dia, é fácil de aprender. Eu acho que é fácil de aprender, espero que meus alunos estejam aprendendo. E tem muitos sub-ramos de conhecimento também, que você consegue se dividir, você consegue se especializar, por exemplo,
advocacia trabalhista rural, Ah, que advocacia legal. trabalhista de frigoríficos também. Então, Pô, e aqui já no estado tá... é maravilhoso essa área, né? Exatamente. E não tem advogados especialistas nessa área ainda. Estão Aham. começando a criar cursos nisso. Então, assim, aqui no Mato Grosso do Sul, você consegue se Tem uns especializar. nichos ainda, É. vários nichos aí perdido que... Muitos, Olha muitos. aí. E a gente no lugar errado, hein? É. Rafa? O seu cliente te liga de madrugada, doutora, fui mandado embora agora, 3 horas da manhã? Não, Ou 3 é horas só- da manhã não. Ou é só no Mas penal? umas O cara É só no preso penal, nesse pô, eu tô horário. preso, o cara ligou 1, 2, 3, já tá preso. Puta que pariu. Não. É mais tranquilo. Pô, então Porque aí, ó. ligou 1, fala que é da dúvida. É. 2, tá discutindo ainda. 3, 4, em seguida 5, 6, tá preso. Tá preso. É preso. Não, é mais tranquilo. Pô, que maravilhoso, cara. Ô, Ana, agradeço de coração aí Imagina. sua disponibilidade aí, ter dedicado um pouquinho mais do seu tempo pra gente, Eu pros que nossos agradeço. alunos principalmente. Bate-papo maravilhoso, sei que vai angariar muita gente com um olhar um pouco mais, Sim, muito bacana, mais cara. bacana pro É. trabalhista aí. Muito obrigado Eu mesmo. que viu? agradeço, legal. foi ótimo. Parabéns, Joana. Eu que agradeço, gente. Obrigado, tá? Um beijo e até a próxima aí, pessoal. Um abraço, pessoal.